Fiscalização. Capítulo 1. Julgamento de contas. Seção 1. Da tomada e prestação de contas. Artigo 6. Estão sujeitas à tomada de contas e, ressalvado o disposto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, só por decisão do Tribunal de Contas da União podem ser liberadas dessa responsabilidade as pessoas indicadas nos incisos 1 a 6 do artigo 5º desta lei. Artigo 7º. As contas dos administradores e responsáveis a que se refere o artigo anterior serão anualmente submetidas a julgamento do Tribunal, sob forma de tomada ou prestação de contas, organizadas de acordo com normas estabelecidas em instrução normativa. Parágrafo único. Nas tomadas ou prestações de contas a que alude este artigo, devem ser incluídos todos os recursos orçamentários e extra-orçamentários geridos ou não pela unidade ou entidade. Artigo 8º. Diante da omissão no dever de prestar contas da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União, na forma prevista no inciso 7 do artigo 5 desta lei, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ou ainda da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário. A autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar providências com vistas à instauração da tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano. Parágrafo 1º. Não atendido o disposto no caput deste artigo, o Tribunal determinará a instauração da tomada de contas especial, fixando o prazo para cumprimento dessa decisão. Parágrafo 2º. A tomada de contas especial, prevista no caput deste artigo e em seu parágrafo 1º, será desde logo encaminhada ao Tribunal de Contas da União para julgamento, se o dano causado ao erário for de valor igual ou superior à quantia para esse efeito fixada pelo Tribunal em cada ano civil, na forma estabelecida no seu regimento interno. Parágrafo 3º. Se o dano for de valor inferior à quantia referida no parágrafo anterior, a tomada de contas especial será anexada ao processo da respectiva tomada ou prestação de contas anual do administrador ou ordenador de despesa para julgamento em conjunto. Artigo 9. Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada de contas especial, dentre outros elementos estabelecidos no regimento interno, os seguintes. Inciso 1. Relatório de gestão. Inciso 2. Relatório do tomador de contas, quando couber. Inciso 3. Relatório e certificado de auditoria, com o parecer do dirigente do órgão de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas. Inciso 4. Pronunciamento do Ministro de Estado, supervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma do artigo 52 desta lei. Seção 2. Decisões em processo de tomada ou prestação de contas. Artigo 10. A decisão em processo de tomada ou prestação de contas pode ser preliminar, definitiva ou terminativa. Parágrafo 1º. Preliminar é a decisão pela qual o relator ou o tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar a citação ou a audiência dos responsáveis ou ainda determinar outras diligências necessárias ao saneamento do processo.
Parágrafo 2º. Definitiva é a decisão pela qual o tribunal julga as contas regulares, regulares com ressalva ou irregulares. Parágrafo 3º. Terminativa é a decisão pela qual o tribunal ordena o trancamento das contas que forem consideradas iliquidáveis, nos termos do artigo 20 e 21 desta lei. Artigo 11. O relator presidirá a instrução do processo, determinando, mediante despacho singular, de ofício ou por provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao tribunal, o sobrestamento do julgamento, a citação ou a audiência dos responsáveis ou outras providências consideradas necessárias ao saneamento dos autos, fixando prazo na forma estabelecida no regimento interno, para o atendimento das diligências, após o que submeterá o feito ao plenário ou à Câmara respectiva para decisão de mérito. Artigo 12. Verificada irregularidade nas contas, o relator ou o tribunal, inciso 1, definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de gestão inquinado. Inciso 2. Se houver débito, ordenará a citação do responsável para, no prazo estabelecido no regimento interno, apresentar defesa ou recolher a quantia devida. Inciso 3. Se não houver débito, determinará a audiência do responsável para, no prazo estabelecido no regimento interno, apresentar razões de justificativa. Inciso 4. Adotará outras medidas cabíveis. Parágrafo 1º. O responsável cuja defesa for rejeitada pelo tribunal será cientificado para, em novo e improrrogável prazo estabelecido no regimento interno, recolher a importância devida. Parágrafo 2º. Reconhecida pelo tribunal a boa-fé, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo se não houver sido observada outra irregularidade nas contas. Parágrafo 3º. O responsável que não atender à citação ou à audiência será considerado rével pelo tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. Artigo 13. A decisão preliminar a que se refere o artigo 11 desta lei poderá, a critério do relator, ser publicada no Diário Oficial da União. Artigo 14. O tribunal julgará as tomadas ou prestações de contas até o término do exercício seguinte, aquele em que estas lhes tiverem sido apresentadas. Artigo 15. Ao julgar as contas, o tribunal decidirá se estas são regulares com ressalva ou irregulares. Artigo 16. As contas serão julgadas, inciso 1, regulares, quando expressarem de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável. Inciso 2. Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao erário. Inciso 3. Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências. A linha A. Omissão no dever de prestar contas. A linha B. Prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. A linha C. Dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou ao antieconômico. A linha D. Desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. Parágrafo 1º. O tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação
de que o responsável tenha tido ciência feita em processo de tomada ou prestação de contas. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do inciso 3, alíneas C e D deste artigo, o tribunal, ao julgar irregulares as contas, fixará a responsabilidade solidária. A linha A do agente público que praticou o ato irregular. A linha B do terceiro, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado. Em parágrafo 3º. Verificada a ocorrência prevista no parágrafo anterior deste artigo, o tribunal providenciará a imediata remessa de cópia da documentação pertinente ao Ministério Público da União para ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.